Príncipe e princesa de Jesus, seja bem-vindo, você que está chegando aí pela primeira vez. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreva. Então hoje eu vou estar contando, o restinho da primeira parte dos dias que eu nasci até meus 10 anos. Eu vou estar fazendo uma conclusão nisso tudo aí. E não perca nenhum minuto, porque tem muita coisa surpreendente, você vai gostar de conhecer, tá bom? Então, mas antes, peraí, deixa o seu like, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar vendo, Ativa o sininho para que o YouTube possa estar recomendando meus vídeos aí e você possa estar sempre recebendo a notificação e estar me acompanhando. Hoje eu sou pequenininha, mas amanhã eu posso ser grande. Não no tamanho mesmo, porque isso aqui não tem jeito de crescer mais não, pessoal. Aqui já cresceu o que tinha de crescer. Não é verdade? Então bora lá pro vídeo. Contarei tudo hoje. Nós paramos lá nos meus 6 aninhos, onde eu cortei o cabelo da minha irmã, Vocês viram? Então daí vamos crescendo naquele mesmo sítio, tá? Você vai ver, o mesmo sítio. E foram, várias situações. Mas quando eu estava com 8 anos, a minha irmã tinha... eu tinha 7 aninhos e a minha irmã 6 aninhos. Aí, sabe o que aconteceu? Minha mãe engravidou. Engravidou novamente. Olha só que legal. E agora, será o quê? Já tem 2 meninas, Nilceia e Nilcileia. Será que vai ser um menino ou uma menina? Vamos aguardar os 9 meses. Mas vamos contar alguma coisa aí nesse intervalo da gravidez aí da minha mãe, E naquele tempo, meu pai, ele era muito chamado para orar nas casas das pessoas. Às vezes as pessoas estavam possessas. E meu pai era muito chamado para ir orar. E teve num tempo desse, num período, que meu pai foi em uma determinada casa orar para até era uma moça, que ela estava possessa. E meu pai orou lá, na autoridade de Deus, Porque para esse trabalho de libertação é Deus que autoriza, é Deus que nos dá, nos capacita. Então meu pai, com a autoridade de Deus, em nome de Jesus, foi lá. E quando meu pai foi lá expulsar aquela entidade, meu pai orou, meu pai expulsou aquela entidade. Só que antes dela sair, ela disse para o meu pai assim: eu vou sair, mas quando você chegar em casa, você vai ver. E eu e minha irmã tinha ficado em casa. Então eles saíram dali, foram embora rápido. Chegou em casa, minha mãe muito preocupada, Minha mãe já estava grávida, muito preocupada comigo, com a minha irmã, procurou a gente. Nós estávamos bem, graças a Deus, eu e a minha irmã, super bem, normal de sempre. Aí a minha mãe falou assim, minha mãe ficou meio bolada, falou assim, não aconteceu nada, graças a Deus. Só que minha mãe, ela foi cuidar das criação, ela foi levar uma comida, era um curral de porco. E quando ela chegou lá para dar o alimento pro porco, tinha um porquinho, era uma leitoinha, uma porquinha, uma leitoinha, caída. Minha mãe achou aquilo estranho, falou assim, aí pegou ela, tirou dali e colocou lá no quintal, no terreiro, assim. E de repente minha mãe sentiu algo estranho e minha mãe levantou a mão e falou, em nome de Jesus, se é entidade, manifesta. Você não acredita, Nem todo mundo acredita. Só sei que eu vi, a minha irmã viu também, nós estávamos perto, atrás do carro, assim, olhando. E aquela porquinha, Ela manifestou aquela entidade nela, que ela pegou o focinho, ela torceu, colocou lá na orelha e dava cada pulo. Aí minha mãe foi na autoridade de Deus, expulsou. Aí a leitoinha ficou boazinha. Tranquilo, minha mãe pegou a leitoazinha e colocou lá no curral. Ficamos meio assustado, Porque, poxa, isso é uma coisa sobrenatural, Nem todo mundo acredita nisso, mas aconteceu. Só que, no outro dia, cedo, minha mãe acordou. Aí eu não lembro se foi minha mãe ou meu pai, que foram lá de manhã, no curral. Chegou lá, essa leitoinha estava morta.
com um pedaço da orelha, comida. Aí nós pegamos, eu e a minha irmã, a gente criança, eu com 7, minha irmã com 6 anos, nós pegamos, fomos enterrar. Aí nós fizemos um buraco, enterramos a leitoazinha. Isso foi num dia. Aí no outro dia, quando a gente foi ver, ela estava desenterrada. Nós enterramos de novo. No outro dia, ela estava desenterrada. Aí chegou no final, meu pai pegou aquilo, né? Pegou ela e deu um sumiço bem para longe, porque nós ficamos com aquilo na cabeça, né? E isso aconteceu de verdade. Tem gente que não acredita. Mas como a nossa vida estava coberta com o sangue de Jesus, os nossos pais, eles saíam para fazer esse trabalho, mas eles pediam a Deus para guardar a nossa vida. Aquela entidade saiu daquela moça, mas foi lá. Mas chegou lá, viu que nossa vida estava coberta pelo sangue de Jesus. Então atacou um animal, que foi o porquinho. Passaram mais alguns tempos, mais um bom tempinho. Minha mãe não tinha tido a bebê ainda não. Minha mãe ainda estava grávida. Eles foram orar também. Eu não lembro se é na mesma casa, se foi outra. Mas acho que foi em outra casa. Acho que dessa vez foi para um rapaz. E quando foram lá também, né, naquele processo que todos conhecem, foram fazer oração e expulsar aquela entidade que estava manifestada naquela pessoa. Aquela entidade virou e falou: eu vou sair, mas chegar em casa você vai ver. Aí meu pai orou, falou: em nome de Jesus, você não vai fazer nada e tal, repreendeu e foi embora. Chegou em casa, primeira coisa, o que ele foi fazer? Procurar as filhas. Aí minha avó tava lá também, sabe? Procurou, perguntou se estava tudo tranquilo. Aí, não, tá tudo tranquilo. Mas aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu nada. Aí minha mãe foi lá no curral dos porcos, né? Aí chegou lá, tudo tranquilo. Aí, graças a Deus, né? Dessa vez tá tudo bem. Quando chegou a tardezinha, meu pai sempre juntava, tocava as vacas, que nós tínhamos vaca, né, leiteira lá. Aí meu pai foi tocar. Quando ele foi tocar, de repente tinha uma novilha, a mais linda da manada, vamos falar assim, da manada. A novilha branca, uma coisa mais linda, branca chumbada, sabe, de cinza, coisa mais linda. Quando chegou lá, meu pai encontrou ela caída. Aí meu pai amarrou, o outro rapaz ajudou, puxaram ela veio meio que, sabe, meia lerda, meu pai trouxe, colocou no gramado, né, do quintal lá de casa. E aí meu pai olhou aquilo e sentiu, falou: não, peraí. E quando foi orar, era a entidade, né, querendo atacar a novilha. E aí meu pai orou e expulsou. Só que meu pai expulsou com a autoridade tão grande de Deus que falou assim: olha, a porquinha você levou, mas a novilha você não vai levar. Sai, em nome de Jesus, nunca mais volta. Dali, poucos segundos, a novilha estava em pé. Ficou ótima. Não morreu, graças a Deus. Então, são experiências que a gente viveu, né, antes dos 10 anos isso. A gente presenciou isso aí, né? Meu pai era muito chamado. Ele sabe, orava muito. Meu pai era muito usado por Deus. E meu pai era uma pessoa que estava sempre na presença do Senhor. E nós somos criadas aí. Então, na minha casa, assim, eu não via a briga dos meus pais nesse período. Então, vamos lá agora, né? Chegou a hora de quê? De quê? Nascimento do bebê. E sabe o que mais interessante, que você vai gostar aí também? Foi de parteira. Foi as mesmas parteiras. Aí eu lembro, né? Porque da minha irmã não lembrei, porque eu era pequenininha. Mas desse outro bebê, eu já tinha 8 anos e a minha irmã 7. Minha mãe engravidou, eu tinha 7, mas aí até nascer. Nasceu dia 16 de março de 79. Vou confirmar aqui se foi 79 mesmo, para não falar aqui, porque eu não guardo de cabeça não. Peraí, rapidinho. Vou só confirmar aqui. Mas vamos contando aí. Chamaram as parteiras para ir, né? Para ir lá, para fazer o parto. Aí eu lembro que minha avó foi para lá também. Ficou eu, minha irmã e minha avó
uma casinha do lado lá, enquanto eles, quando tiraram a gente, que estava quase na hora, que mandaram a gente sair de casa, eu lembro que eles passavam com as bacias d'água, com os panos, uns lençóis, sabe? E eu e minha irmã fomos para casa do vizinho para esperar. Aí, menina, foi isso mesmo, dia 16 de março de 1979. Nasceu. Nasceu o quê? Você não vai adivinhar. Oh, isso mesmo, uma menina, outra garota. Olha, já tinha Nilceia, Nilcileia, e agora? Como vai ser o nome? Newton, pai. Nilzete, a mãe. Nilceia, a mais velha. Nilcileia. Vamos colocar o quê? Vamos colocar Nilciane. Aí colocou o nome de Nilciane, olha que linda. Ai, ela é tão bonitinha. Só que engraçado, hoje, né, as crianças já nascem com os olhos abertos, até rindo já, né? E naquele tempo, quando a minha irmã nasceu, aqui na roça, o que acontecia? Não podia nem abrir a janela. Então, eu acho que os pais, né, a mãe principalmente, ela não tinha hábito de conversar com o bebê na barriga. Porque quando nascia, ficava 8 dias, quase, o quarto fechado, não podia abrir, não podia ver claridade, a criança ficava com o olhinho fechado. A criança demorava quase 8 dias para abrir o olho, né? Mas analisando tudo, é porque não tinha essa visão antigamente de ficar conversando. Hoje não. Do momento que você soube que está grávida, você já começa, oi, bebê da mamãe, né? Você já começa a conversar. E naquele tempo eles não conversavam. Eu acho que, né, o que justifica a criança demorar tanto para abrir o olhinho é isso. Então foi isso aí. Minha mãe teve outra menina. E aí ela cresceu, vindo tão linda, tão cheinha. Olha os pássaros cantando. Tão cheinha, tão bonitinha. Aí ficou o nome de Nilciane. Então minha mãe demorou bastante, né? Olha só. Levou 6 anos para poder engravidar novamente. Mas o que acontece? Demorou 6 anos para engravidar. Só que agora... Então, né? Linda minha irmã. Quando a minha irmã estava com 1 ano e pouquinho, a minha mãe engravidou de novo. O que, Nilceia? Verdade. Lá em casa não tinha televisão. Naquele tempo não tinha televisão. É a desculpa, né? Então ela engravidou. E aí vamos lá, esperamos, né? Todo mundo ficou feliz. Poxa, quem sabe agora? Tem 3 meninas, né? Nilceia, Nilcileia, Nilciane. Aí, nesse sítio, que lá da Cascata, era de um moço chamado Gilberto. E a esposa dele era Helena. Era um casal que era sócio com o meu pai lá nas criação, nessas coisas assim. Meu pai tomava conta do sítio e fez a sociedade com ele. Então, a gente morava nesse sítio, então era assim. O sítio não era exatamente do meu pai. A gente morava lá, meu pai cuidava do sítio e tinha as criação dele, os afazeres dele no sítio, tá bom? Só que era do doutor Gilberto e da dona Helena. Aí minha mãe chegou o dia de nascer. Foi de parteira também. Nossa, mas de parteira? Foi de parteira. E aí nós ficamos curiosos, né? Porque não fazia ultrassom, não tinha ultrassom, não sabia o sexo do bebê. Vamos lá. Chamaram a dona Cristina, né? Pra fazer o parto. Quando nasceu, gente, você não vai acreditar. Um garoto. Uhul! Um garoto. 3 meninas, aí vem o garotão. E agora? Newton, Nilzete, Nilceia, Nilcileia, Nilciane. Vamos colocar o nome de... Quê? Qual o nome? Peraí, não entendi. Ah! Nilberto. Bonito nome, Nilberto. Olha só o nome que foi colocado no meu nome. No meu irmão, meu nome. Então foi lá aquele garotão. Só que passou pouco tempo. Mas pouco tempo depois, a minha mãe engravida de novo.
Então começou como uma fábrica, não é verdade? Levou 6 anos para ter a terceira. Da terceira levou 1 ano e um pouquinho para ter o quarto. Do quarto levou 1 ano e pouquinho para ter o quinto. Aí nasceu o Nilberto. Terceira pro quarto. Ih, confundi tudo. Mas entendeu? Aí veio o irmão Nilberto. De Nilberto, engravida de novo. Engravidou de novo? Sim, senhora. E agora, vamos ver, né? Tem 3 meninas, 1 garoto. Ah, deve vir outro garoto. Ah, nasceu minha irmã. Ah, já falei. Nasceu outra menina. E agora, Nilton, Nilzete, Nilcé, Nilcileia, Nilberto. Vamos colocar qual o nome? Peraí, colocou Nilberto. Deu uma puxadazinha pro Gilberto, né? Que era o moço lá do sítio. Aí minha mãe falou assim, poxa, a gente homenageou o Gilberto. Vamos ter que homenagear a Helena. Aí, como que ficou o nome? Ah, detalhe. A Helena, a menina também foi parteira. Só que no caso dessa minha irmã, minha mãe passou muito mal. Minha mãe teve o eclâmpsia que fala, né? Então, ela passou muito mal. Mas conseguiu voltar a se recuperar direitinho. E aí colocou o nome de Nilcielena. Olha só. Aí eu já tinha 10 aninhos, gente. Quando nasceu a minha outra irmã, né? A Nilcelena. Então nós já estava Nilceia, Nilcileia, Nilciane, Nilberto e Nilcelena. 5 filhos. Nilton, Nilzete. E aí foi a minha história aí, né? Até meus 10 anos. A gente passou muita coisa, se a gente for contar tudo, brincadeiras, a gente ficava brincando na rua, desse sítio ali, né? A gente fazia muitas coisas. Ah, detalhes também. Vou estar mostrando para vocês aí o colégio que eu estudei também. Vou mostrar a foto para vocês, tá? Tudo nessa fase aí, né? Até os 10 anos. Tudinho para vocês aí. Vou estar concluindo aí, mostrando aí a foto do colégio, onde eu estudei no Alcide Francisco Brantes. E engraçado que os meus avós, eles eram Brantes. Só que o meu pai não tinha o sobrenome Brantes. E ele colocou no meu nome Nilceia Rosa, o Rosa da minha mãe, e o Darcy dele. Eu não tive Brantes. Mas lá na frente você vai entender alguma coisa. E aí nós ficamos assim, a família toda, né? São 5. Fechei aqui com 10 anos de idade. Essa história aí. Espero que você tenha gostado. E agora nós vamos começar semana que vem contando dos 10 aos 20 anos. Então, aí vai ter muita história assim, mais lembranças, né? Porque nesse período assim, a gente lembra não de muita coisa. E não teve como contar tudo. Agora que a gente vai começar a pegar aí nas histórias bem marcantes, beleza? Então fique com Deus, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família e tudo que você tocar seja abençoado por Deus. E não perca, eu vou estar fazendo aí uma playlist dessa primeira parte desses vídeos que eu coloquei contando a minha história de quando nasci até os 10 anos. Fique com Deus e até o próximo. Essa é a casa onde eu nasci, né, dos meus avós. A minha avó e o meu avô já dormem no Senhor. E o meu paizinho querido também, que já dorme no Senhor. Essa é minha mãe linda, princesa de Jesus, amo muito. Aqui é a parteira, Dona Cristina, que também dorme no Senhor. A tia Porcina, parteira também, que já dorme no Senhor também. Esse aqui é o colégio onde eu estudei, meus filhos estudaram. E aqui eu, daminha de honra, eu e minha irmã, a gente era chamada para todos os casamentos. Aqui é Cascata, né, que faz parte do sítio onde eu fui criada e teremos muita história aí, vou contar agora a partir dos 10 anos. E aí fica aí agora, finalizando aí com o barulhinho dessa água, dessa cascata maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu lar. Fique com Deus, até o próximo.